Isso do começo eu já desapeguei. Não sinto mais o peso das palavras que eu falei. Boa noite, meu mundo. Boa noite, gente. A musiquinha que eu sempre coloco aqui, que eu adoro. Seja leve. Como vocês estão? Me falem, como é que foi esse feriado de vocês? Baixar um pouquinho aqui a música. Nós vamos fazer uma live hoje, como sempre, né? Minhas lives mais rápidas, mais práticas. Se você está assistindo essa live gravada, adianta um pouquinho. Apesar de ser um pouquinho mais, de ser mais direta, né? Das minhas lives serem mais diretas. Eu sempre busco fazer aqui mais curtinha para que eu possa atingir o maior número de pessoas, para que você possa assistir em algum outro momento em que você esteja um pouco ocupada, mas que dê para assistir. Então, hoje eu vou tirar dúvidas de pessoas que me fazem perguntas de forma reiterada. Eu recebo perguntas iguais muitas vezes. E eu quero deixar aqui gravado para essas pessoas, né? Ao vivo e gravado para essas pessoas, responder algumas perguntas que já tenho aqui e as que vocês me fizerem agora. Espero que vocês tenham passado um feriado muito bom. O meu foi muito bom, deu pra descansar, deu pra me divertir, espero que vocês tenham passado. Eu gosto dessas lives de perguntas e respostas, porque acaba que nas respostas sempre vem um conteúdo, sempre vem uma explicação para algumas pessoas que sempre vão perguntando as mesmas, fazendo as mesmas perguntas sempre. E esteja pronto então para os melhores minutos do seu dia. Constelação, quando eu falo de constelação, é sempre uma troca, né? A gente nunca sabe o que vai daqui pra aí, apesar de ter um breve roteiro, e daí para cá. Então, se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravado, que é a maioria assiste gravado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tava fazendo uma reflexão hoje sobre o mês, né? O mês de maio. O mês de maio, ele tem 5 semanas. As semanas com todos os dias úteis. O único feriado que existe, só existe um feriado no mês de maio, e já existiu, a gente já começa o mês com um feriado. Mas você tem aí 5 semanas para fazer acontecer na sua vida. Você tem 5 semanas para progredir muito. Você tem 5 semanas para ter muito sucesso na sua vida profissional, sucesso na sua vida conjugal, sucesso na sua vida estudantil, sucesso na sua vida com relação à sua saúde física, com relação à sua saúde mental. Sucesso, progresso em todas as áreas, na relação com seu pai, na relação com a sua mãe. Então são 5 semanas, nós já estamos, acho que hoje é o dia 121 do ano, acredito que seja 121. Então já se passaram 121 dias. E o que é que você fez nesse período, nesses 121 dias, né? O que é que você fez com aquelas metas que você falou que ia fazer o ano passado, ou que você falou que ia fazer este ano? São 5 semanas aí para você crescer muito. Eu sempre falo pra gente dividir o ano em partes. Eu sempre divido em partes. Eu sempre faço um balanço no meio do ano, ou seja, tá pertinho de eu fazer o primeiro, pra poder ver se eu vou continuar na rota ou se eu vou recalcular esta rota. Então, como é que você divide o seu ano? Eu busco perguntar aqui algumas vezes como é que você divide o seu ano, como é que você organiza o seu ano. Então, esse mês de maio, que é um mês longo, é um mês de dias úteis. Então, praticamente todos os dias, a gente só teve um dia que não foi útil, que foi ontem, o resto, todos os dias serão úteis. Então, você tem muito a fazer. Faça desse seu mês de maio um reflexo do seu ano, um espelho do seu ano, o que você pode ainda conquistar. E eu sempre falo sobre essas divisões. Então, eu acabo dividindo o meu ano de uma forma trimestral. Porque pra mim vale muito mais a pena. Pra mim compensa muito mais. Oi, Regina, tudo bom, meu bem? Pra mim compensa muito mais. E a cada semestre eu recalculo a rota. Por exemplo, ano passado eu fiz algumas metas
e coloquei no papel e comecei a executar, e quando for no meio do ano eu vou ver como é que eu faço, se eu continuo as metas do jeito que estava, se eu recalculo. Isso é de extrema importância, gente, que a gente faça isso. Vocês não têm noção da importância que tem quando a gente coloca no papel e executa a meta, e a gente olha pra trás e vê o que foi feito. É muito diferente você ter ali anotado o que você precisa fazer, o que você não precisa, mais recalcular. Boa noite, RDC. Então, hoje nós vamos responder várias perguntas que me fazem aqui, que eu tenho certeza que para muita gente vai ser de grande importância. E as que vocês quiserem colocar aqui também, gente, coloquem. Eu dei a oportunidade de colocar ali na caixinha, porque eu já viria com elas prontas para poder... Uma pergunta aqui que me fizeram foi se poderia constelar transição. Acho que agora sim, melhorou. Então, boa noite, Camila. Então, me fizeram uma pergunta assim. Se pode constelar transição de carreira. Gente, a gente vê muita gente aí fazendo transição de carreira, né? Talvez você que esteja me vendo, fez, ou está pensando em fazer, está com medo, com receio de fazer. Pode sim, a notícia boa é essa. Pode sim, você pode constelar a transição de carreira e você não só pode, você deve. Quando a gente faz uma constelação, a gente pode entender o motivo. Quando a gente entende o motivo pelo qual você quer fazer essa transição de carreira, você consegue dar este salto. Você consegue fazer de uma forma mais saudável. E você, de fato, consegue fazer. Porque algumas pessoas, elas não conseguem. Eu fiz uma constelação há muito tempo, um atendimento há muito tempo, que uma pessoa estava passando por isso. E foi muito interessante, muito interessante. Ela estava na dúvida de qual carreira deveria seguir. Só que a gente fazendo a constelação, a gente viu que o pai dela seguia uma carreira e a mãe dela seguia outra. E foi muito nítido isso no campo, porque ficou o pai de um lado, a mãe do outro, e esse campo não se decidia, sabe? Não mostrava para que lado ir. E quando a gente foi vendo a situação, vimos que a causa era porque as carreiras dela, ela não precisaria exatamente fazer uma transição, mudar, mas sim unir as duas questões que ela tinha. Então foi linda a constelação dela, foi isso que aconteceu, e assim, foi bem eficaz. Então é possível sim você constelar essa transição. Ela veio constelar a transição e percebeu que havia essa junção, seria mais saudável para ela, e ela continuou com a vida dela profissional desta maneira. Camila está perguntando, não prosperar no trabalho atual, autônomo, é possível constelar? Sim, é possível constelar sim. Eu tenho lives aqui só sobre profissão. Todas as nossas profissões nós não escolhemos por acaso. Não é simplesmente, porque o meu pai é da área de saúde e eu vou seguir essa área de saúde. Porque o meu pai é engenheiro e eu vou ser também engenheiro. Porque o meu pai é professor e eu também quero ser professor. Não é só isso. A questão, ela vai muito além, muito além. Ela vem de muito antes, ela é de forma bem mais profunda. Eu acho que eu cito na minha live uns 6 motivos pelos quais você escolhe a sua profissão. Por exemplo, um advogado, ele quer muito a justiça, né? A profissão dele mostra isso. Então, muitas pessoas, quando a gente vai ver ali a causa na constelação, a gente viu que o avô foi um justiceiro, ou que o bisavô estava do lado inverso, ou do lado da vítima, ou do lado da pessoa que cometeu determinada situação de crime, e ele quer fazer aquela justiça. Então, nada é por acaso. Um médico, a gente vê que a pessoa que passou, o enfermeiro, né? A pessoa que passou ali atrás, ela buscava ajudar muito as pessoas. Então, você está identificada com aquela pessoa. Ou pode ser também algo ruim. Você está identificada com aquela pessoa porque aquela pessoa foi submissa, muito submissa. E aí você se doa naquela profissão, uma profissão que você se doa muito e não tem retorno. E pra você é normal, é comum você não ter retorno. Porque assim, as nossas profissões a gente escolhe, mas todos nós somos realistas e sabemos que existe a troca. E qual é a troca de uma profissão? De um emprego, né? A troca, seja ele autônomo ou não, é o quê? É a remuneração, é a volta. E o dinheiro é energia. Então, é isso, é energia. Portanto, quando a gente escolhe determinada profissão, essa parte da energia e do dinheiro também está ali, também está atrelada àquilo. Então, algumas pessoas se formam, eu tenho casos em sala de aula minha, elas se formam e elas dizem, não, eu tô me formando aqui só para fazer trabalho voluntário. Isso é bonito, isso é lindo, isso é louvável. Isso é louvável, não é que seja errado, que não seja bom. Mas essas pessoas também
tem uma história. Todo mundo tem uma história, todo mundo vai ter. Então, é possível, sim, você constelar transição de carreira. Muitas pessoas estão fazendo transição de carreira e é muito interessante, é muito legal, é muito bom que você constele. Na verdade, eu vou falar sobre todos os pontos aqui, mas acho que tem uns 15. Mas o que a gente não pode constelar? O Bert Hellinger é o criador das constelações e ele falava que só existe um tema na vida que a gente não pode constelar, que é a morte, porque está um patamar, né, acima. Todos os outros a gente pode fazer, sim, esse trabalho de constelação. Outra pergunta que colocaram aqui. Já vou ver a segunda e a terceira. Tem vaga para constelação em grupo? Como funciona a constelação em grupo? Muita gente me pergunta. Primeiro, tem vaga. Eu faço a constelação em grupo uma vez por mês. Possivelmente até mais, mas eu faço uma vez por mês. Em meados do mês. No caso, maio, né? Vou ver aí qual vai ser a data. Sempre eu busco fazer na quarta-feira, às 20 horas. Como funciona a constelação em grupo? É o seguinte, diferentemente da constelação individual, que a gente utiliza esses bonequinhos aqui, e eu faço só eu e você, e os bonequinhos, todos os bonequinhos ou objetos vão representar pessoas do seu sistema familiar, pessoas da sua família, pessoas que estão ao seu redor, pessoas do seu trabalho, ou vão representar situações, ou vão representar sintomas, ou vão representar sensações, enfim. Quando a gente faz a constelação em grupo, são várias pessoas. A gente não utiliza bonequinhos, apesar de poder utilizar também. Mas são várias pessoas. Uma das pessoas vai abrir o seu tema. Por exemplo, na individual a pessoa chega e diz: eu quero constelar a minha vida com a minha irmã. Minha relação com a minha irmã, que não tá legal. Pronto. Um bonequinho vai representar ela e assim os outros vão fazendo as representações. Na constelação em grupo, essa mesma pessoa que vem querer constelar a relação com a irmã dela, o que vai acontecer? Ela vai constelar, ela vai assistir. A pessoa que constela, ela só assiste. A pessoa que está abrindo, que a gente diz a constelação. As outras pessoas que estão ao redor vão ser representantes, ou seja, vão fazer o papel como se fosse desse bonequinho aqui. E elas vão sentir as emoções, elas vão sentir as sensações. É algo tão forte essa energia, só quem participou vai poder falar. Não sei se tem alguém aqui que já participou. Talvez tenha alguém aqui que já participou comigo, com outra pessoa, enfim. E são energias de todos os sistemas familiares que estão ali. Essa pessoa vai representar. Então, a pessoa que representou, a pessoa representou minha irmã, representou meu pai. Essa pessoa vai ter sensações que aquela outra pessoa teria. Às vezes ela pode olhar para o outro e sentir um pouco de raiva naquele momento, da outra pessoa que ela nunca conhecia. Ela pode sentir um amor. Nossa, mas como é que eu vou sentir um amor por alguém que eu nem conheço? Ela pode não querer, de forma alguma, estar ali. E aí, o que acontece? Na condução da constelação, já aconteceu isso, muito, muito bacana. Eu precisei conduzir de forma que eu pedi para que a pessoa fechasse a câmera dela. Fechar a câmera é a mesma coisa que se nós estivéssemos no presencial, eu pedisse para ela se ausentar um pouco, se afastar um pouco dali, porque ficou pesado para aquela pessoa. E depois, aquela pessoa, a gente faz o movimento e aquela pessoa volta, no caso, abrir a câmera, porque em grupo eu só faço online, eu não faço presencial. Não estou fazendo, né? Atualmente. Então, deixa eu ver o que estão falando aqui. Suene é impressionante. Fiz individual, mudou minha vida. Olha que lindo, tá vendo? Lorena disse que já fez. Muda vidas. É incrível. Já fiz em grupo individual. É exatamente isso que você está falando. Que bom, gente, que vocês tiveram essa percepção. Quando é que muda a vida? Tá vendo, gente? Eu já vou respondendo perguntas, mas já vou falando de outras coisas. Quando é que muda a vida de uma pessoa a constelação? Eu sempre falo e reitero isso e falo para os meus clientes. Porque nos meus atendimentos eu sempre explico antes a técnica e o atendimento. A constelação, ela não é uma mágica. Ela não é um milagre. As movimentações energéticas, elas vão acontecendo. Porém, a postura do constelado, no caso, a postura do constelado vai definir se as situações vão acontecer logo, se elas vão dar mais um tempinho. É o olhar sistêmico. E eu sempre falo para os meus clientes que o que eu mais quero é que eles consigam entender isso, ter um olhar sistêmico para todos os outros aspectos, não só o que ele veio constelar, porque na constelação a gente constela apenas um tema, e eu quero que ele demore muito mais a voltar para mim. Se ele volta para mim, depois de muito tempo, que a gente só faz constelação igual, o mesmo tema após 6 meses, mas mesmo que seja outro tema, eu espero que ele demore muito a voltar pra mim, que ele já venha com o início da cura, porque a constelação que ele for fazer comigo depois vai ser só ali a cereja do bolo, só pra poder dizer assim, pronto, agora eu destravei de fato nisso aqui, porque se ele tem uma nova postura com relação à irmã dele, digamos, né, numa constelação que ele faz com a irmã, se ele tem uma nova postura com relação a essa irmã dele, então
essa pessoa, ela pode ter um novo olhar com relação ao pai, a uma situação que tinha com o pai. Então, por mais que ela não consiga lidar, porque ela não entende por que ela tem essa relação ruim com o pai, porque ela não passou ainda pelo processo, ela vai passar a ter um olhar sistêmico, um olhar como um todo, ver tudo como um todo e não como aquele ponto ali de foco, entendeu? Então é isso que eu quero pro meu cliente, que ele tenha um olhar sistêmico com relação a tudo, as pessoas do trabalho, a vida financeira, entenda o que é o dinheiro, que tem muita gente que não entende o que é o dinheiro, tá, gente? Eu gosto muito de fazer live sobre prosperidade, sobre dinheiro, muita gente não entende o que é o dinheiro de fato. Boa noite, Robson! Então, gente, a constelação em grupo, ela funciona desta forma. É uma energia... A última que a gente teve, a última turma, foi assim... É porque todas são. Eu fico sem querer terminar, sem querer concluir o atendimento. Então, você que é constelar, é assim, é tão interessante que a energia é muito dividida entre todos os participantes, bem como o investimento também é dividido. Ela se torna, é possível que ela se torne um pouco menos, o investimento seja um pouco mais barato. Por quê? Porque as outras pessoas que estão participando, sendo representantes, elas pagam uma taxinha pequena, mas é uma taxa para que elas participem da constelação, para que elas entendam algo que não entende, para que elas conheçam e para que elas sirvam também. Para que em outro momento ela abra e existam outras pessoas, porque isso é energia. Quando você serve, você é servido. É a lei do equilíbrio que o Bert Hellinger tanto fala. Quando você dá, você recebe. Se você der muito, também não é bom, tá? E se você só receber, também não é bom. Então, é o equilíbrio entre dar e receber. E aí, pessoas que querem conhecer a constelação, eu sugiro muito que sejam representantes. Não tem perigo nenhum, tá, gente? Não tem perigo algum. Quando você participa de uma constelação e você só tem benefícios. Na primeira constelação, uma pessoa, ela se sentiu tão tocada com a história e com a representação que ela fez, ela foi a representante justamente da pessoa que estava abrindo. Por exemplo, Maria. Maria foi fazer uma constelação sobre o relacionamento dela com o trabalho. E Maria não participa, Maria fica olhando. Só que ela escolheu uma pessoa para representá-la. Esta pessoa que ela escolheu para representá-la, sem saber de absolutamente nada da vida dela, estava vivendo uma situação muito parecida. E ela queria fazer uma constelação individual comigo. E eu falei, não, agora não. Vamos dar mais um tempo, porque essa constelação ela também está servindo para você, para mexer com o seu sistema, porque ele estava lá. Então o sistema dela também é atingido de forma boa, né? Se fizer individual, pode fazer em grupo, sim. Como é que acontece? Na constelação individual, ou para quem abre a constelação em grupo, a pessoa que vai abrir o tema, ela vai fazer ali, e eu só faço novamente com aquela mesma pessoa e aquele mesmo tema 6 meses, pelo menos, depois. Porque as movimentações, elas são grandes e elas continuam fluindo ali. Após 6 meses, seja na individual ou na em grupo, para quem está abrindo, tá? Para quem está abrindo. Após 6 meses, a pessoa pode chegar pra mim e dizer, Sara, a minha vida mudou em alguns aspectos, mas eu queria que mudasse mais. A gente pode fazer? Sim, agora a gente pode fazer. Se for tema distinto, é possível fazer com um período menor, tá? Então, só que na em grupo, você que é representante da constelação em grupo, não tem problema nenhum você fazer toda semana, todo dia, se você quiser. Não tem problema, você está representando o sistema de outra pessoa. A não ser que aconteça isso que eu falei, que a pessoa ficou muito mexida, muito tocada, eu sugiro que dê mais um tempinho, não 6 meses, para que ela abra uma constelação dela. Porém, como representante, ela pode fazer sempre. Isso é servir, gente. Isso é servir. Você serve a outra pessoa e você é servido ao mesmo tempo. Então, pode fazer toda semana, todo mês e enfim. É isso. Quando eu fiz minhas formações, elas foram muito grandes, elas foram muito fortes. A primeira, eu não sei nem precisar agora as horas em que eu passei fazendo constelações, fazendo movimentos, sentindo, porque nessa minha formação, a primeira, a gente sentia muito o campo. A gente sentiu muito, muito, muito campo em vários movimentos para só depois passar de fato fazer as movimentações. Mas a gente sentiu o campo sozinha, sentiu o campo em dupla, sentiu o campo com 4 pessoas, sentiu o campo com muita gente, com 30 pessoas. Então, essa sensibilidade que a gente, com uma formação densa, tem para que depois a gente faça. Então, passei por processos, eu tinha aula 4 vezes na semana. Eu tinha aula segunda, quarta, sexta, de 6 horas da manhã até 8h30, e eu tinha aula sábado de 8 até meio-dia e meia. Isso durante meses. Meses. Com todas essas aulas eu ainda fazia, eu estava concluindo um processo de autoconhecimento ligado à constelação familiar, né? Porque eu já fazia psicoterapia, mas ligado à constelação familiar, em que eu tinha aula 2 vezes à noite também. Então, assim, eu tinha a constelação na minha vida, foi
Foi um momento, assim, muito, muito, muito bom, muito forte de autoconhecimento, de catarse e tudo. Alice, se eu fizer uma constelação com uma pessoa e não gostar, posso fazer com outra pessoa? Meu bem, se você fizer uma constelação com uma pessoa hoje e você não gostar, se você pode fazer com outra pessoa, eu entendo que você esteja perguntando se você pode fazer com outra pessoa o mesmo tema e num tempo curto, não é isso? Eu acredito que seja isso. Não indico. Não indico de forma alguma. Infelizmente, se não gostou, mesmo assim espera. Espera ver o que é que a energia vai comandar ali, porque é a sua energia, é a sua disponibilidade em fazer. A gente sabe que existem pessoas que não têm o profissionalismo, não têm a sensibilidade, e por isso podem nem ter formações, de fato, podem ter só um fim de semana de formação. Então é bom que vocês busquem saber isso, tá? Antes de fazer. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, Alice? Não sei se você fez e você não gostou. Eu não indico que seja feita a constelação com o mesmo tema rapidamente, de forma alguma. Algumas pessoas já chegaram pra mim pra fazer e eu disse que eu não ia atender essas pessoas porque não estava no tempo ainda. Já teve gente que fez constelação comigo e depois de 5 meses, Sara, eu quero fazer. Calma, espera um tempo. Já teve gente que disse que queria fazer e o motivo pelo qual ela disse que queria fazer foi a curiosidade. E eu disse, olha, vamos lá, você precisa de um pouco mais de evolução, estar preparado para passar pelo processo. Ninguém faz uma constelação por curiosidade. Não existe isso. Você faz quando você já buscou várias formas de resolver aquela questão, não conseguiu. Geralmente a constelação é a última que você vai buscar. Hoje está mais disseminado, mas muitas pessoas ainda não entendem que esse processo é tão forte. Então, eu não indico. Eu indico que você espere mais um pouco e aí sim. Agora, se for para servir, para observar, sim, isso aí você pode fazer tranquilamente, tá bom, meu bem? Basicamente, a constelação mexe com as energias. Exatamente, é uma técnica energética. Exatamente isso. Mexe com as energias. E aí, cada um vai, além da energia do campo, né? Que é pra todo mundo, cada um vai... Que eu até entro aqui numa pergunta que colocaram. Pessoas de qualquer religião podem constelar. Pronto. Exatamente isso. Outra pergunta. Podem constelar, sim. E é justamente isso, a energia. Então, cada um vai canalizar a sua energia de alguma forma. Por exemplo, eu vou utilizar a técnica energética, né, da constelação. Porém, eu posso acreditar que a energia é Deus. Ou Nossa Senhora. E está ali. Você pode acreditar que a energia é Deus, mas ligado mais para o campo do espiritismo. E está ali. Porém, a técnica da constelação não tem base espiritismo, tá, gente? 000. E nem uma religião, na verdade. Nem catolicismo, nem nada. Eu sempre falo isso aqui porque as pessoas confundem bastante. Então, isso aqui já é uma outra pergunta. Outra pergunta que me fizeram aqui. Procrastinação. Foi assim, a pessoa botou. Procrastinação na visão sistêmica. Está ligado ao quê? Procrastinação, gente, é o que a gente vinha falando no começo da live, que eu vim falando no começo da live sobre o mês de maio. O mês de maio tem 5 semanas, quem não estava aqui no começo, tem 5 semanas, das quais todos os dias delas são úteis. O mês só teve um feriado, que foi o único dia que não foi útil, e já passou. Então, você tem 5 semanas de oportunidade. 5 semanas de oportunidade para você produzir muito, para você criar muito, para você evoluir muito espiritualmente, para você evoluir no campo da sua vida profissional, da sua família, em todos os campos. E a pergunta foi? Está ligada ao quê, né? Então, a procrastinação, primeiro é você deixar para fazer, para depois, o que você poderia fazer, o que você deveria, que você sabe que faria, que deveria fazer agora. Esse é o procrastinador, diferente do preguiçoso. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu falei isso bastante na live passada. Então, a procrastinação, ela está muito ligada ao pertencimento. Quando você acha que não está pertencendo a algum membro da sua família, você procrastina. Isso é feito de forma inconsciente, tá, gente? E como seria? Vou dar um exemplo. Você quer crescer financeiramente. E você já entende como funciona o dinheiro. Porque é um avanço, é uma evolução. Você entender o que é o dinheiro, tá? O dinheiro é essa energia. Dinheiro é maravilhoso. O dinheiro não é ruim, tá? Dinheiro nunca é ruim. Quem utiliza de forma ruim é quem está dando essa energia ruim para o dinheiro. É a pessoa que é ruim. Quanto mais dinheiro você tiver, melhor. Porque quanto mais dinheiro você tem, você consegue ajudar mais pessoas. Imagine você com muito dinheiro abrir uma empresa e dar emprego a 30 pessoas. Olha só. Você dá oportunidade daquelas pessoas crescerem. Você incentivar que aquelas pessoas estudem, cresçam e sejam cada vez melhores.
Entendeu? Então o dinheiro não é nada de ruim. Mas você quer ali crescer, você não entendeu ainda como funciona o dinheiro. Você quer crescer, você quer ter um carro bom, você quer ter uma casa melhor, você quer ter uma situação financeira melhor e você não consegue. E você vai lá e bate na trave. E não consegue. E tá quase fechando um negócio ali de um valor muito bom e a negociação é desfeita. E você vê que você tá tentando ali crescer e você não consegue. E você não consegue. Chega um ponto que você vai procrastinando, deixando pra depois, deixando pra depois, deixando pra depois. Por que que isso acontece? Porque de forma inconsciente, você não está lidando bem com a lei do pertencimento. Você está excluindo alguém ou você está sendo leal a alguém que não conseguiu. É como você se formar. Como você se formar e você sair daquele lugarzinho que você morava pequenininho, mais humilde, e almejar um lugar melhor. Sua mãe não conseguiu sair. Sua tia não conseguiu sair. Sua avó não conseguiu sair. Por amor a elas, você também não consegue sair. Entende? De forma inconsciente, por que eu vou sair? Se elas não conseguiram sair. Se eu sair, elas vão deixar de me amar. Inconsciente, tá, gente? Isso não é consciente, não. É inconsciente. Se eu sair, eu vou ser a diferente. Se eu sair, eu não vou poder mais voltar aqui. Mas por quê? Então você vai procrastinando, sem querer. Sem entender. De forma inconsciente. Você vai procrastinando aquele sucesso. E vai deixando, e o tempo vai passando. E vai sendo procrastinado aquele sucesso. Procrastinado. Uma pessoa me falou, ela foi fazer constelação, e ela me falou que queria comprar um carro. Um carro mais caro, que ela tinha condição. E ela disse assim, eu não vou comprar esse carro, porque meu pai e minha mãe... Olha só, os pais dela já tinham um carro de um valor desse. Mas ela falou assim, não acho justo que o meu pai e minha mãe, na minha idade, não tinham condições de comprar um carro desse valor. Eles só obtiveram a condição agora, depois de idosos. Então, não acho justo que eu, na minha idade, ainda como jovem, tenha esse benefício. Gente, olha o peso, o tamanho do peso que essa pessoa estava colocando, a energia que ela estava colocando nesse dinheiro dela, nessa evolução dela. E já vinha, né, procrastinando. Até que a gente fez a constelação, entendeu tudo isso, e ela foi lá e comprou o carro. E percebeu que a felicidade dos pais dela foi tão grande por ela ter conseguido um sucesso em tempo mais curto do que eles, que aí sim ela conseguiu entender, relaxar e perceber que aquele carro e que aquela vitória era deles, que ela não ia estar diferente deles por esse motivo, entendeu? Então a procrastinação é muito séria, gente, é muito séria. É um tema assim, maravilhoso de constelar, porque ele salva realmente, ele salva a vida profissional e a vida até emocional de muita gente, de muitas pessoas. Suênia, eu havia assistido uma Nova Mulher. Nova Mulher, eu fiquei curiosa, maravilhoso, Nova Mulher, gente. Quem não assistiu, assiste, é uma série. Eu já estou esperando que chegue a nova temporada. Eu, como consteladora, já tenho uma noção de como vai ser desemaranhado várias situações ali. Então, eu tô doida para que chegue mais uma temporada. Mudou completamente minha vida. No tema que constelei e evolui em outros campos. Olha, tá vendo? Olha só a sensibilidade da Suênia. As pessoas que elas estão um pouco mais evoluídas, que elas já buscaram fazer um processo de autoconhecimento, seja ele de psicoterapia, seja uma outra técnica, mas sobretudo a constelação, que pra mim é uma das mais poderosas, se não a mais poderosa, elas já chegam pra assistir um filme, pra assistir uma série, e aquilo mexe com elas. Elas começam a fazer constelação ali, entende? A constelação ali, porque a constelação, ela é muito mais o sentir do que qualquer outra situação. É o sentir, é o imaginar, é o ver uma imagem. E assim as situações vão acontecendo, tá vendo? Que lindo, Suênia, que bom, fico muito feliz em ouvir isso. A constelação pode ajudar a curar um trauma de crianças? Sim, Alice, muito, muito, muito. Temos a constelação. Oi, Silvia, quanto tempo, meu bem? Não sei se ela tá aqui ainda, se entrou. É muito, muito bom lhe ver aqui, viu? Então, a constelação pode ajudar um trauma de criança. Com certeza, existe a constelação mais específica para isso, mas se você trouxer um tema... Tudo acontece na infância, né? Os traumas que a gente tem hoje na nossa juventude, a gente vem desde a infância, aliás, desde a vida intrauterina. Existe constelação para isso. Você constela ou o bebê, que você está grávida, né? Na sua barriga, você vai constelando aquilo. Ou você constela a sua vida desde a época em que você estava no ventre da sua mãe. Então, as duas situações são extremamente importantes. Você pode constelar, sim, esse trauma. Tem um live aqui também. Saudade, meu bem. Eu vejo só os seus bebês aí. Coisa mais linda.
Então, você vai constelando, você vai vendo a sua criança interior. Você pode constelar essa parte. Eu quero constelar a minha relação com a minha criança interior. Ou você pode constelar um outro aspecto e lá no campo vai sendo mostrado a sua criança interior. Então, traumas de infância sempre estão ligados. Não posso dizer sempre, 100%, mas estão ligados a essa sua criança. Então, pode e deve. É daí que parte todo o resto. Na psicoterapia também. Os traumas, eles vão sempre comandar todo o resto. O Silvio falou, estou querendo constelar para a vida profissional. Que bom, Silvio, estou à disposição, tá, meu bem? Para o que você precisar. Constelar a vida profissional é maravilhoso. A gente estava falando aqui no começo sobre constelar a transição de carreira. Como é importante você constelar essa transição de carreira, porque me fizeram essa pergunta aqui. A pessoa falou, tenho medo de constelação ser espiritismo, por isso não constelo. Gente, isso é um mito muito grande. Quem criou a constelação foi o Bert Hellinger, ele era um padre. Ele era um padre, olha só, ele deixou de ser padre, ele casou com Sophie Hellinger, que inclusive vai estar no Brasil agora em junho, e Sophie Hellinger é espírita, e ela deu seguimento. Então, Bert Hellinger, católico, deixou de ser padre, mas continuou católico. Sophie Hellinger, espírita, e isso nunca foi problema para eles aplicarem a técnica no mundo inteiro. Acho que isso não existe prova maior de que não tem base em nenhuma religião e que não tem... A pergunta foi, sim, de ser espiritismo e ter medo. Não é, tá, gente? Então não precisa ter medo. A constelação, ela não tem perigo nenhum. Ela só proporciona coisas boas na vida de quem faz e quem passa pelo processo. Quando será a próxima constelação em grupo? Meados de maio. Ainda vou colocar a data, tem vaga sim. Pra ser representante e pra constelar, acredito que também tem. Se não tiver, eu posso até fazer 2 constelações no mesmo dia. Medo de falar em público pode ser constelado? Ai, que legal. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Sim, medo de falar em público pode ser constelado, sim, é muito interessante. Eu nunca nunca fiz nenhum atendimento de alguém com esse tema específico. Mas medo de falar em público, você pode estar muito ligado com lealdade a uma pessoa que foi calada na sua vida, que teve que ser calada, que foi calada à força. Quando a gente faz constelações, a gente pode ir chegando a antepassados muito mais distantes. Então, alguém que viveu ali na escravidão, que viveu na senzala, que foi calado por algum motivo e você está sendo leal àquela pessoa. Então, até as pessoas que nascem, por exemplo, mudas ou que, sei lá, acontece algo que eles ficam com o tempo, tem a ver com isso. Então, é possível sim constelar esse medo de falar em público. Pode estar sendo leal a uma outra situação também, tá, gente? Eu tô aqui citando, porque assim, eu nunca gosto de falar que a constelação, isso. É óbvio que a gente sabe que, por exemplo, sucesso com relação a dinheiro está muito ligado ao pai. Porque o pai é quem leva pra vida, então tem essa conexão. Vícios, a gente sabe que tem muita ligação também. Por quê? Porque o Bert Hellinger, ele atendeu não sei nem quantas pessoas. E as situações, elas eram desta forma, com esta conexão, com esta ligação. Mas eu nunca vou afirmar que até atender você. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é diferente. A gente não pode ser categórico e dizer que é isso. Tanto é que, se vocês perceberem, quem acompanha as minhas lives aqui, vê que eu sempre trago várias hipóteses para aquela situação. Por quê? Porque a causa, de fato, ela vai acontecer ali, quando a gente estiver fazendo a constelação. Entende? Cada pessoa é diferente. Então, cada constelação é diferente. Até a sua constelação hoje é diferente da sua constelação amanhã, se por acaso fizéssemos do mesmo tema. Que isso não existe, tá? Mas se fizéssemos. Por quê? Porque algo já foi movimentado. A sua constelação de hoje, daqui a 6 meses, que a gente pode fazer com o mesmo tema, ela não é a mesma. Eu já fiz constelação. E fiz depois de 6 meses, com relação ao mesmo tema. Eu já fiz, então, porque eu precisei. Eu vi que suavizou, eu vi que tive liberações, mas eu queria melhorar. E fiz. E jamais vai ser igual. Jamais. Porque já aconteceram modificações ali. O que estava para ser liberado ali, 6 meses atrás, já foi sendo liberado. Então, aquela questão não precisava mais tocar nela. E sim, em uma outra. Até porque, ó, gente, é uma conta, parece até matemática. O Bert Hellinger, ele falava que se nós fôssemos fazer uma constelação na vida, apenas uma, que fizéssemos para o nosso pai e para a nossa mãe. E por quê? Porque você, eu, todos nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. Então, se a gente constela nosso pai e nossa mãe, a gente está constelando quem? Nós mesmos. Então, é o maior processo de autoconhecimento, né? Porque o processo de autoconhecimento é com nós mesmos. Então, se eu constelo meu pai e minha mãe, estou constelando a mim mesmo. Porém, essa constelação ali demorar
um dia, 2 dias, então ia ser exaustivo, ia ser impossível. Tanto para quem constela, para quem é constelado. Portanto, quando nós fazemos constelações, nós encontramos determinada situação com o pai, em outra constelação nós podemos encontrar determinada situação com a mãe, e assim as constelações elas vão desemaranhando, e a pessoa vai passando pelo processo, até que a sua evolução vá crescendo, vá aumentando. Já fiz constelações e que teve resultados muito rápidos. Gente, até hoje eu tenho, né? Até porque é uma evolução e a gente vai continuando com essa evolução, a gente não para, né? A gente vai sempre buscando essa evolução. Quando você passa a ver a sua vida com a constelação, quando você passa a ver a sua vida de forma sistêmica, você muda tudo. Você não tem como voltar a olhar mais daquela forma que você olhava. Não tem como. Porque é muito lindo, é muito rico e, enfim, e vai sendo desta forma. Ana Paula, se quiser me fazer constelação do mesmo tema, tem que ser no período de 6 meses depois. Então, Ana Paula, tem consteladores que constelam num período mais curto. Eu não faço. Eu prefiro, eu busco fazer com que a pessoa entenda que 6 meses é um período mínimo para que ela faça. Dependendo da constelação, eu repito, com 6 meses. Dependendo, eu até quero mais um tempinho, sabe? Por quê? Porque eu quero que aquela pessoa, ela tenha vida sistêmica, ela mude a postura dela e não ache que a constelação é ali um milagre, uma cura, uma adivinhação. Porque não é. Então, pessoas fazem uma constelação com uma pessoa hoje e fazem outra com outra pessoa aqui, daqui a um mês, com o mesmo tema, algumas para saber se vai bater, se vai ser igual. Algumas porque estão tão desesperadas que elas não conseguem esperar. Imediatismo. Mas pensa comigo. Você passou, sei lá, 30 anos, digamos assim, com aquele padrão. Aquele padrão que está estabelecido em você desde o momento em que você nasceu. Antes de você nascer até. Aquele padrão, ele vai sendo formado e você tem aquele padrão. Por que você precisa estabelecer que você vai resolver em 6 meses? Você pode resolver em uma semana? Pode. Eu resolvi um padrão em 20 dias. Mas outros eu precisei de mais tempo. Então, aquela constelação, mesmo que você vá testar o constelador, ou que você queira buscar esse tipo de situação, aquela constelação que você fez hoje, daqui a um mês, ela jamais vai ser igual. Então, você nem tem como testar isso. Ela não vai ser igual. Por quê? Porque o constelador não é igual, cada um trabalha de uma forma, da forma que sente. Porque você, principalmente, não é igual. Você hoje é uma pessoa, amanhã você já é outra. Imagina daqui a 6 meses. Imagine você que constelou. Entendeu? Então, eu busco fazer num período de pelo menos 6 meses. Quando o tema é distinto. Se o tema não for conexo, Sara, hoje eu quero constelar o meu casamento. E amanhã eu quero constelar também a minha vida financeira. Então, daqui a 35 dias, 40 dias a gente faz. É como quando pessoas vêm e falam assim, eu quero constelar o meu casamento. E eu quero que o meu marido também constele. E a primeira pergunta que eu faço é, o seu marido quer constelar, meu bem? Como é que é? Se vocês dois estão olhando para a mesma situação, eu vou constelar ou o casal, eu constelo os dois juntos, ou eu vou constelar um dos dois, que é o primeiro que buscou, que provavelmente, sempre não, mas 98% das vezes é a mulher quem busca. Então, não faz sentido eu constelar você e daqui a uma semana eu constelar o seu marido se vocês vão constelar o mesmo tema. Algumas pessoas podem trabalhar dessa forma? Podem. Pra mim, não é indicado. Então, eu sigo o que o Bert falava, que a gente faz uma constelação e a gente precisa ter um tempo de movimentação. Por quê? Como eu estou constelando um sistema em que eu tenho 2 pessoas aqui num sistema, se eu constelar essa daqui, o sistema vai se movimentar e essa daqui também vai ser movimentada, sobretudo se o motivo é a outra pessoa também, entendeu? Então, por que eu vou fazer essa constelação? Por que eu vou ter a possibilidade de emaranhar a vida deles? Agora, se eles estão fazendo juntos ou se eles estão olhando para temas distintos, aí sim. A mulher, não, eu quero constelar a minha vida conjugal. E o homem, eu quero constelar a minha relação com meu pai. Aí é diferente. Aí é possível. Mas não faz sentido, tá, gente? Então, eu trabalho desta forma. A minha forma de trabalhar é esta. Fazer a constelação no momento em que, de fato, é necessário, de que, de fato, precisa. Muitas mulheres vêm e falam assim, eu quero constelar e eu preciso que o meu marido constele. Porque ele não entende determinadas coisas. Porque ele é quem é errado. Ele é quem precisa mais. Olha só, essa pessoa já vem com esse julgamento do marido dela. E na constelação, o que a gente preconiza assim, é o não julgamento. Então, esta pessoa, ela precisa ser mais constelada até do que o outro. Ou inicialmente.
essa pessoa, essa mulher que está querendo trazer o marido. E se o marido vem e ele não quer participar, não quer fazer uma constelação, a constelação pode fluir? Pode, mas ela pode também não fluir. Porque aquela pessoa está totalmente fechada para aquilo, entende? Então, que tenha esse tempo, que você faça uma constelação com uma pessoa que tenha essa responsabilidade de mostrar para você que o mais importante é fazer com que aquele cliente, ele realmente siga, porque, gente, vocês não têm noção das mensagens que eu recebo, como é que eu fico. Uma pessoa chegou pra mim pra dizer que, falou de vício, eu lembrei agora, que constelou um vício e desde o momento da constelação, o vício dessa pessoa era bem forte, assim, uma droga bem, que deixa uma dependência muito grande. E ela constelou e depois de, acho que um mês, ela veio falar comigo, ou mais um pouquinho, 2 meses, e ela disse, Sara, depois da um dia da constelação, a partir do dia da constelação, eu não usei mais. Eu não usei mais droga. Olha só, gente, como é que um dinheiro vai pagar isso? Jamais. Ela pode me pagar 5 mil reais, que não vai pagar nunca. Olha o valor. E não que a gente não precise do valor, lógico, dinheiro é energia. Como eu falei no início, quanto mais melhor, porque a gente ajuda muito mais pessoas quando a gente tem dinheiro. Ajuda muito mais. Mas não tem preço que pague. Até sempre falo, não tem preço que pague uma constelação, gente. Porque ela muda vidas. A outra me falou que teve uma sessão profissional muito boa devido ao atendimento. A outra me falou, assim, que não menstruava há muito tempo. Já tinha ido pra médicos e tudo. E depois da constelação, sabe o que aconteceu com ela? Ela colocou a postura dela ali no feminino. Ela deixou o corpo dela sentir. Ela liberou. E menos de um mês depois ela menstruou. Fazia 1 ano que ela não menstruava. E ela tinha o sonho de ser mãe. E os médicos não entendiam por que ela não menstruava. Enfim. Então, gente, a constelação até dispensa palavras, né? Até dispensa algumas palavras. Karen perguntou, o vício de cigarros de palha está relacionado a quem na visão sistêmica? Então, Karen, é como eu estava falando. Não gosto, não posso, não devo atribuir algo tão específico assim. Não tenho como saber. Preciso constelar esta pessoa para saber o que o cigarro de palha representa na vida dessa pessoa. Porém, posso te afirmar que provavelmente essa pessoa que tem esse vício de cigarro, ela não tem, possivelmente, uma relação muito boa com o pai dela, tá? Com o pai ou com alguém do masculino dela. Vícios estão muito ligados a isso. Mas, como eu sempre falo nos meus atendimentos, você poderia me falar a sua história inteira, que mesmo assim não seria adivinhação. Se você disser, olha, eu fumo cigarro, minha relação com meu pai é isso e aquilo, e faço tudo. E eu disser assim, não, vamos então fazer esse movimento que você queira fazer. Mesmo assim, a constelação, ela flui, mesmo sabendo tudo. Eu prefiro fazer mais no oculto do que sabendo. Eu só busco informações do meu cliente no momento ali já da técnicas em andamento. Eu prefiro. Porém, tem consteladores que gostam de saber tudo, enfim, não importa. O constelador que ele tem responsabilidade no trabalho dele, ele vai fazer essas liberações, mesmo sabendo de tudo que acontece, tá? Então é isso, não vou ser categórica dizendo o que é, mas possivelmente, sim, tem essa ligação, tá? Num atendimento, sim, é possível a gente ver direitinho o que é que acontece. Sua agenda para atendimento está aberta, Sara? Sim. Minha agenda para atendimento individual, sim, está aberta. Eu deixo lá permanente, por mais que a pessoa espere um pouco. E em grupo está sim. Eu vou até deixar o link aqui para a constelação em grupo do mês de maio, tá, gente? Participem, vocês vão gostar. Se você não quer abrir uma constelação, não se sente ainda bem para isso, participe para você ver, para você entender como funciona, para você sentir essa energia em você, porque vai também abrir os seus olhos para várias situações. E é um investimento bem baixo, é uma taxa, na verdade, né? Para quem está participando, sem ser abrindo a constelação. Ana Paula, com a sua explicação, pensei em algo. Pode uma constelação piorar um relacionamento? Exemplo, eu e minha mãe. Olha que interessante, Ana Paula. Uma constelação, ela não piora um relacionamento. Porém, existem movimentos de constelação que fazem com que não é um ponto. Eu estou aqui e vou aqui. Em muitas situações, sim. Mas em algumas situações elas fazem com que a sua vida faça essa volta aqui todinha para poder chegar aqui. Então é por isso que as pessoas falam, minha constelação foi piorar a minha vida. Não, você que não estava evoluída a ponto de entender que precisava passar por isso. Como é que você tem uma relação, não você, tá, Ana Paula, mas como é que uma pessoa tem uma relação muito ruim com a mãe e ela faz uma constelação e como um passo de mágicas, na outra semana ela já está maravilhosamente bem, com tudo resolvido.
é possível que aconteça e vai acontecendo aos poucos. E você vai evoluindo porque você precisa evoluir. Você precisa mudar a sua postura. Se você passou a vida inteira julgando a sua mãe e por isso você não tem sucesso em várias áreas. Se você passou a vida inteira dizendo que você é maior, se sentindo, né? Nem dizendo, maior do que a sua mãe ou do mesmo tamanho da sua mãe. Por que é que a sua vida vai mudar de uma hora para outra? Muitas vezes você precisa passar pelo processo. Isso é autoconhecimento. É você entender que aquela reviravolta que está dando ali fez com que você evoluísse muito mais para você chegar àquele ponto, sim, de vocês terem uma relação maravilhosa, uma relação boa, uma relação saudável. E até pessoas que têm relações boas com as mães, elas têm questões, tá, gente? Próxima semana a gente vai fazer live sobre mães. Então, até pessoas que têm relação boa com a mãe ou com o pai, elas têm questões, sempre vão ter. Nós sempre vamos ter. Por isso que a nossa evolução é eterna. Ninguém está sempre evoluído e nem tem que estar. Porque se a gente está evoluído aqui na nossa vida, chega no topo da evolução, a gente vai fazer o que nessa vida? Mais nada, né? Então, e relacionamentos com mãe, por exemplo, ou com pai, ou com quem quer que seja, que fala assim, Sara, mas ela é narcisista, mas eu não consigo conviver, ela não é uma pessoa boa, e enfim, você já fez de tudo, já tentou, não tem problema. Você faz a constelação para que a sua vida flua, a sua vida seja saudável, com relação a vários aspectos da sua vida, porque esse pilar, você e mãe, essa relação, a melhor forma é que seja saudável, tá? Que seja muito saudável. Mas se você não consegue conviver, você pode honrar a sua mãe estando distante e a sua vida fluir. Porque é você, é a sua mãe dentro de você. Você constela, você não constela a sua mãe, você constela você constela o que há da sua mãe dentro de você. Então, esta relação que você tem com ela vai ser constelada. E aí essa relação vai melhorando. Entende, meu bem? Então, não é que vai piorar o relacionamento, é que pode dar essa clareza para você entender que um relacionamento de vocês é melhor com uma certa distância. É melhor quando você não ajuda tanto financeiramente a sua mãe. Porque você está ajudando se sentindo maior do que ela. Se você ajuda se sentindo menor, ok. Mas se você ajuda a sua mãe porque você tem um poder aquisitivo maior, porque você tem uma condição... você teve uma oportunidade de estudo melhor do que a da sua mãe, e aí você vai ajudando dessa forma, se sentindo maior, aí você pode achar que está ajudando a sua mãe em tudo, mas você não está ajudando em nada. Você está ajudando ali, com dinheiro, está resolvendo algumas questões. Mas a sua vida, ela fica estagnada, porque você precisa se sentir melhor do que a sua mãe. Sempre, independente de qualquer coisa. Então, gente, medo de falar em público, já falei. Só me interesso por homens que não querem nada sério. O que a constelação diz sobre isso? Então, gente, padrão. Você pode estar seguindo aí um padrão. Eu gosto muito dessas lives de pergunta e resposta, porque eu posso citar vários exemplos de pessoas que eu atendi aqui. Eu atendi uma mulher, ela veio constelar relacionamento. Era justamente isso aqui, ela não encontrava homens que queriam nada sério. Inclusive, ela teve um relacionamento em que ela era a terceira pessoa dessa relação. Ela teve filho e ela foi muito julgada pela mãe dela. Muito julgada, muito julgada. E quando a gente viu na constelação, a mãe dela passou pela mesma situação. Tinha até um segredo de família aí. Depois veio à tona. A mãe dela passou pela mesma situação. Se envolveu com um homem que na época era casado, mas esse homem deixou de estar casado, porque na filha, a pessoa que veio constelar, ele não deixou. Mas ele deixou de estar casado e ela recebeu o mesmo julgamento. Olha, quando eu coloquei ela no campo, já diretamente apareceu a mãe e rapidamente apareceu a avó, porque era muito forte. Era muito forte. Então ela foi julgada pela mãe a vida inteira, que foi julgada pela avó a vida inteira. Olha só, gente. Tava seguindo ali um padrão. Então, só me interessa por homens que não querem nada sério, que a constelação diz isso. Muito provavelmente você está seguindo algum padrão de lealdade de alguém. Ou você pode estar, como também acontece bastante, como filhinha do papai. Tá? Que é aquela mulher que ela não está sabendo lidar com aquela situação, porque ela está muito, muito, muito presa ao pai. Gente, existem várias possibilidades. Eu não gosto de ser taxativa em nenhuma, não. Existe muita possibilidade também de você estar com a sua energia feminina baixa demais. Entende? Então, cada caso é um caso. Mas você só se interessar por homem que não quer nada sério, não quer dizer que você está só se interessando. Você está atraindo. É isso que acontece. Você atrai esses homens. Estavam falando aqui sobre a infância, a gente vê isso na constelação e na psicoterapia também, né? Eu, como estudante de psicologia, em breve futura psicóloga. Então, a gente vê que essa questão do que aconteceu na sua infância, ela vai ditando o que vai acontecendo quando você vai crescendo. Então, essa questão de
Homem que não quer nada sério, como foi a sua infância? Como foi o relacionamento da sua mãe com o seu pai? Na constelação a gente vê isso. A sua primeira referência é o seu pai com a sua mãe. Uma pessoa, um pai, por exemplo, que desprezava você, não queria nada sério com você, que era a mulher. E aquele homem na infância é o homem da sua vida. Então, quando você se interessa, como você diz, é atraída só por homens que não querem nada sério, muitas vezes é porque você... ali é conhecido pra você. Então você fica ali. Por mais que seja ruim, é confortável, sabe? Aquela zona de conforto é confortável. E aí quando aparece um cara que quer algo... Vê se já aconteceu isso com algum de vocês. Aparece um cara que quer algo sério, que tá todo bonitinho ali, certinho com você, e você já diz, não, ele é muito bonzinho. Por quê? Ah, porque você não queria? Não, é bom ali, é muito bom estar ali. Mas pra você é desconhecido, você não conhece aquilo e por isso você se afasta. Entendeu? Então é isso, você não só se interessa, mas você também não pode não atrair. E o que atrai você repele. É assim que acontece. Constelação em grupo é aberta? Não, é grupo fechado. Grupo fechado, só as pessoas que estão ali no grupo da constelação, que participam, que estão ali. É fechado, não é gravado, eu não gravo as minhas constelações. Então, quando eu for dar curso sobre isso, sim, é interessante que eu grave pela dinâmica, com a autorização das pessoas. Mas não é aberto, é fechado através do Google Meet, tá? Eu preciso de ajuda, estou cuidando do meu pai que sempre foi tóxico e me sinto mal, como posso me libertar disso? Meu bem, é o seguinte, você está cuidando do seu pai. Qual é a forma que você cuida do seu pai? Financeiramente? Emocionalmente? Fisicamente? Ele sempre foi tóxico. Aí é a questão dele, de sempre ser tóxico. Você precisa ver essa sua relação com o seu pai. E a forma de você se libertar disso é, primeiro, entendendo... Aqui eu tô falando de uma forma bem ampla, tá? Bem ampla mesmo, porque eu não estou com o seu caso, não estou lhe atendendo, então seria responsabilidade minha. Mas se você conseguir perceber aí, primeiro, como você olha pro seu pai, o que você sente olhar pro seu pai, você se sente melhor que ele, você se sente maior que ele, você se sente do tamanho dele, você se sente menor que ele. Então esse é um processo inicial, você olhar pro seu pai aqui, ó. Às vezes a gente faz um processo de constelação, e quando a gente coloca simplesmente o pai diante do filho, às vezes acontece um abraço, e a constelação ela pode acabar ali mesmo, em 2 minutos. Porque a gente não tem tempo. A gente pode ter uma constelação em 20 minutos, como a gente pode ter uma constelação em 2 horas. Ele é idoso, tá? Aí você se sente na obrigação de ajudá-lo, provavelmente. Você pode ajudar, você deve ajudar. A forma que o seu pai vai ser mais feliz é você seguindo a sua vida. E você pode sim e deve ajudar. Mas nunca se sentindo maior que ele. Se você pensa, eu tenho mais dinheiro que o meu pai, por isso que eu vou dar esse dinheiro pra ele. Se você pensa, eu tenho mais condição de cuidar do meu pai e eu quero mandar no meu pai. Meu pai é idoso, mas meu pai tá ali e ele quer ficar uns dias, uma tarde sem tomar banho. Ele já tá nessa situação de precisar e ele não quer. E você fica mandando, como se fosse o pai dele. Muitas pessoas falam assim, idosos viram crianças. Gente, idosos não viram crianças. Eles requerem cuidados maiores, que a gente pode lidar como se fosse de uma criança, mas idosos não viram crianças. Olha a história do seu pai. O seu pai tem, sei lá, vamos dizer, o seu avô, o seu pai tem 70, 80, 90 anos. Como é que você fala que ele é uma criança? Olha o tanto de história que ele tem, olha a sabedoria dessa pessoa. Ele viveu muito mais. Ele viveu mais do que você, ele tem uma história muito maior do que a sua. Ele é muito mais sábio, ele é muito maior do que você. Então, se você olha para o seu pai desta forma, que você se sente maior que ele ou igual a ele, você vai ter problemas na sua vida, tá? Então, faça um processo de constelação para que você entenda. Faço isso mesmo, ó, tá vendo? Faça um processo de constelação para você entender exatamente o que é que acontece. Quando você passa a não só falar, porque a gente faz frase de liberação, mas sentir que você é menor do que ele. 82 anos, tá vendo? 82 anos. Sentir que é menor do que ele, aí sim, a sua vida ela vai fluir, sabe? Vai fluir. Mesmo quando estão doentes. Sim, mesmo quando estão doentes. É como eu estava dizendo, não é que você vai deixar de cuidar deles, não. Não é que você vai deixar de dar o remédio, deixar de avisar que tem um remédio, mas você não pode obrigar aquela pessoa. Se aquela pessoa for ficando doente, você vê que não tem condição mais de você dar aquele remédio, você faz isso com amor. Com amor. E não, meu pai, você precisa tomar esse remédio. Tá parecendo criança. Essa frase não é legal. Tá parecendo criança. Olha, meu pai é um bebezinho. Nossa, eu escuto isso da minha família, inclusive. Uns parentes um pouco mais distantes. Nossa, ele agora é um bebezinho.
Olha como é um bebê, como é um neném, como parece um bebezinho. Gente, olha a história dessa pessoa, olha tudo que essa pessoa passou. Ele não é um bebê. Mesmo ele doente, dá o remédio, tenta, insiste, entre aspas, em dar aquele remédio, aquela medicação que você sabe que precisa, com amor. Mostrando que ele é maior e que você é menor. Entende? É com amor que a gente consegue fazer isso, pra ficar sempre liberto. E não de forma autoritária, se achando maior. Eu sou jovem, eu tenho força, ele vai ter que tomar esse remédio. Ele vai ter que tomar o banho. Está na hora. Está na hora por quê? Ele é maior que você. Quando ele der um grito em você, você vai entender que olha a força que esse homem tem. Olha a força que esse homem tem na vida. Entendeu? A história que ele tem. É isso. É a forma que se faz. Não é que não deva ajudar. De forma alguma a gente deve abandonar, né? Os nossos pais, eles nos deram a vida. Até se ele não foi um pai que você não julgou bom, eles deram a vida. Então é isso, tá? Mesmo quando estão doentes ou sem estarem doentes, é ajudar. Mas ajudar nesse lugar de menor, nesse lugar de filho. Acho que passou alguma coisa aqui. Matos. Oi, Matos, Mendonça Matos, tudo bom? Como saber se a energia feminina está baixa? Então, como saber se a energia feminina está baixa? Nossa, esse tema eu amo esse tema. Tanto é que eu tenho um mini curso até sobre esse tema de energia feminina, para você elevar a sua energia feminina. Então, como saber se está baixa? Todos nós, agora eu vou falar da mulher, né, que foi uma mulher que me perguntou, temos energia feminina e masculina no nosso corpo, tá? Um número didático que eu utilizo, isso não é científico, é um número didático que eu utilizo para demonstrar seria ideal que nós tivéssemos, mulheres, 80% da nossa energia feminina elevada e 20% da nossa energia masculina. O que seria energia feminina? É essa energia da criatividade, é a energia da leveza, é a energia da sensibilidade, é a energia do dançar, é a energia do cozinhar, é a energia de fazer misturinhas, é uma energia mais delicada, é uma energia de se cuidar, não de forma sendo com vaidade. As mulheres que são vaidosas, por exemplo, eu sou bastante vaidosa, então tô sempre buscando parar um tempinho ali pra fazer minha unha e tudo, mas é o cuidado, tá, gente? Vai além da vaidade. É você se olhar no espelho e conseguir se ver. Já a energia masculina é a energia do agir, é a energia do foco, é a energia da agressividade. Os homens, agressividade não nesse sentido ruim como alguém esteja imaginando, mas é também neste sentido, tá? Então os homens, eles devem ter energia 80% masculina e 20% feminina. Já a mulher é o inverso. Então, como você sabe que a sua energia feminina está baixa? Quando a sua energia masculina está alta. Ou seja, quando você vive exausta. Quando você vive achando que vai dar conta de tudo. Quando você vive sem permitir ser protegida, sobretudo por alguém da energia masculina. Quando uma pessoa diz assim, esse peso aí tá muito... essa sacola tá muito pesada. Deixa eu te ajudar? E você diz, não precisa não, eu sou forte. Não precisa não, eu consigo levar. Poxa, dá essa sacola pra este homem, dá essa sacola pra essa energia masculina que chegou perto de você, que você nem pediu e essa energia masculina chegou. Dá essa sacola pra esse homem, não só dá essa sacola pra esse homem levar, mas quando ele dá, sente isso em você. Sente a energia disso, de ser cuidada por uma energia masculina. Vai sentindo isso no seu corpo todas as vezes que acontecer. Saber receber elogio. Aprende a receber elogio. Gente, quando você aprende a receber elogio, você recebe muito mais. Então, quando você está sobrecarregada, muito cansada, quando você não consegue maternar bem os seus filhos, porque isso é da energia feminina. Então, tem vários fatores que fazem com que você entenda. E existem vários exercícios, existem técnicas que fazem com que você eleve a sua energia feminina. Quando você eleva a sua energia feminina, você fica mais leve, você fica mais descansada. E o mundo está muito masculino, com energia muito masculina. Não tem a ver com gênero, tá, gente? Não tem a ver com sexo, nem com orientação sexual. Não tem a ver se você é homem ou mulher, se você gosta, se atrai pelo sexo igual ou oposto. Não tem a ver com a genitália que você nasceu. Energia, é outra situação. Então, quando você tá, como eu tava falando, a energia do mundo está muito masculina. Então está todo mundo muito agitado, todo mundo querendo o seu lugar no mercado de trabalho, todo mundo querendo ter aquele foco ali. Isso é da energia masculina, tá? Então, a mulher que faz tudo isso, que vai buscando, ela deve fazer? Deve. Mas eu sempre brinco. Dá ordem pra todos aqueles homens ali que estão na reunião e você é a única mulher, dá ordem. Mas dá ordem pra eles, a ordem do trabalho, tá? Mas dá ordem pra eles com batom. Dá ordem pra eles de salto. Eu falo isso como uma brincadeira. Mas querendo demonstrar que a sua energia feminina tem que estar ali.
Tá um dia corrido demais e você diz que tá exausta, tira 1 hora do seu tempo. Para um minutinho, diz, olha, eu preciso fazer minha unha na manicure. Fica ali aquela 1 hora, 1 horinha, 40 minutos, sentindo que você está sendo cuidada, sentindo que você está elevando sua energia feminina. Por quê? Porque geralmente são as mulheres que têm a unha pintada. Mas a unha pintada, mesmo o homem que tem, ele está expressando ali a energia feminina dele. Entende como é que a mulher expressa e o homem podem expressar energia tanto feminina como masculina. Só que o homem, naturalmente, ele tem mais energia masculina. Ele nasceu assim. E a mulher nasceu mais com energia feminina. Então, se você tem energia masculina muito elevada, você se torna uma mulher agressiva. Uma mulher que não só age, mas ela reage. Falou, ela rebateu. Isso não é da energia feminina, o que a gente tem mais. Ela não deixa que ninguém resolva algo na casa dela. Ela vai lá e resolve. Ela quer abarcar o mundo. Isso vai deixando essa mulher cansada. Vai deixando essa mulher sem ter vontade de fazer a unha. Vai deixando essa mulher sem ter a vontade de ter aquele momentinho dela à noite, em que ela vai recarregar as energias, em que ela vai ficar mais tranquila, mais calma. Vai deixar aquela mulher sem vontade de olhar para a lua, só tendo vontade de olhar para o sol, de se bronzear. A gente faz muito essa referência, a lua como a energia feminina e o sol como a energia masculina, porque a lua é algo mais romântico, é algo mais que demonstra uma calma. Já o sol não, o sol é algo mais ardente, tem um foco maior ali, entendeu? Então, é isso. A sua energia feminina está baixa quando a sua energia masculina está alta. Por quê? Porque é uma proporção. Tá se sentindo muito cansada, tá se sentindo exausta, tá se sentindo chata, você mesmo diz, eu sou chata. Sua energia feminina não está elevada. Não está. Eu não gostaria de cuidar dele, pois ele sempre foi negligente com a família. Então, José, isso é uma questão. O que é que acontece? Você não gostaria de cuidar, mas ele lhe deu a vida, tá? Então, ele deu o que é mais importante pra você. Tanto ele e o seu pai lhe deram a vida. Ele e sua mãe lhe deram a vida. Então, se eles tivessem lhe dado só a vida e tivessem negligenciado o resto, você já seria... Nós todos já deveríamos ser gratos, porque você só está aqui por causa dele e por causa dela. Se ele foi negligente com a família e você não quer cuidar dele, existe uma forma de você terceirizar? Você pode fazer tudo isso, tentar uma forma de terceirizar, porém, jamais deixar de honrar o seu pai e abandonar. E honrar não quer dizer estar próximo, não quer dizer ajudar, não quer dizer estar junto. Aí é uma questão de humanidade, tá? Se ele precisa de um cuidado e você não ajuda porque ele não ajudou, você está sendo o espelho dele. Você é o espelho dele, 50% ele, 50% a sua mãe. Porém, você só deve levar pra frente o que é bom. Ele negligenciou a família e você vai negligenciá-lo agora? Qual é a sua diferença pra ele? Entende que não faz diferença? Se você pode ajudar, ajude. Se você não é boa a convivência porque ele faz mal, não precisa você estar próximo ali. Mas honre o seu pai. E honrar é entender que ele fez o melhor pra você. Honrar é entender que você faz parte dele, que metade seu é o seu pai. Porém, que você não precisa seguir com o que não é bom. Fica só com o que não é bom, isso. Fica só com o que é bom. E o que é ruim, deixa. Porque você é 100%, 50 de um, 50 do outro. Mas fica só com o que é bom de cada um e vai deixando o que é ruim. Sabe por quê? Porque quando acontecerem as próximas gerações, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, eles podem ser leais a você. E qual poderia ser essa lealdade, tá? José, eu não tô dizendo que isso vai acontecer na sua vida. Mas como é que acontece? As lealdades que eu sempre falo. Ele vai ser leal a você dessa forma, com essa honra cega. Então, ele vai ter tanto amor por você que ele vai fazer igualzinho a você. E o que ele vai fazer com você? Negligenciar. Ou a você, que veio antes, ou ao filho dele. Ele pode não ser leal a você, fazendo igual. Essa lealdade que a gente fala, não é aquela lealdade que a gente tem por outra pessoa como algo bom, não, tá, gente? É uma lealdade que você, por amor, você tem essa honra cega, você é leal por amor. Ou seja, você pode ser leal a algo bom ou a algo ruim. Ou seja, fazer igual, tá? Nesse sentido. Então, ele pode não ser leal a você, ou seja, não fazer da mesma forma que você fez, mas ele pode ser leal ao avô e ser negligente com o filho dele. Portanto, é um processo, como essas minhas bonequinhas que tem ali em cima, ó, tá vendo? As vermelhinhas. O nome dela é Matrioska. Cada uma vai ser... Eu sou a menorzinha. Eu sempre vou ser a menorzinha. Depois vem minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó. E todas elas se encaixam dentro uma da outra. Por quê? Porque eu sou a essência de todas elas. Independente do que aconteça na minha vida. Você também é a essência deles. Independente do que aconteça na sua vida. Tá bom, querido? Oi, Rafa.
Beijo. Oi, Bianca! Tudo bom? Encontrei Bianca. Gente, Bianca é uma seguidora minha, maravilhosa. A gente se encontra sempre, né? De vez em quando a gente tá se encontrando. Linda! Então, relação ruim com a mãe. Ela é extremamente controladora. Como lidar? Então, honre a sua mãe, meu bem. Não sei quem foi a pessoa que perguntou, né? Não sei se está aqui, se não está. Mas relação com a mãe, honre a sua mãe. É como eu falei. Primeiro, vê qual o tamanho que você está. Qual o tamanho que você está diante daquela pessoa, tá? Então, vê primeiro isso, pra poder você começando a entender. Mas como eu já falei antes, eu não tenho como falar aqui que eu não estou com o seu caso, né, comigo, assim. Eu não estou constelando você agora. Então, esse controle da sua mãe, ele pode vir dessa relação que ela tem até com o seu pai. Será que você compete com a sua mãe? Isso faz com que ela controle? Vai pensando nisso, se você estiver aqui ou se você não estiver, se essa pergunta servir pra você. Mas vai pensando nisso. Muitas vezes existe esse controle porque a filha se sente, mesmo do tamanho da mãe, ali. Ela inclusive fica entre o pai e a mãe, a filha. E filhos não devem estar entre pais e mães. Filhos devem estar à frente e menores, tá? Posso constelar a cura de um câncer? Não. A constelação, ela não cura, tá? A constelação não cura. Eu chamo de milagre. Não vou dizer que a constelação vai curar um câncer, mas acontece. Acontece. Eu chamo de milagre. Ah, Sara, já aconteceu? Já aconteceu. Então, eu lido desta forma. Não posso falar pra você que a constelação vai curar. Porém, ela minimiza sintomas. Ela minimiza... A constelação, ela é tão rica, gente, que quando você vem pra falar sobre um câncer que você tem, ela pode minimizar os sintomas desse câncer. Ela pode fazer com que você aceite o seu destino. Ela pode fazer com que você consiga, olhando para essa doença, a sua relação com a doença mude. Relações que você tem com diversas outras situações, porque a doença, ela nunca vem de graça, entre aspas. Agora no sentido bom, tá, gente? Ela vem pra lhe mostrar algo. É algo que você não conseguia ver. Ela não vem do nada, não. Ela vem pra mostrar algo. Algumas pessoas tiveram cura com a constelação? Falam que sim. Mas aí é milagre. Não posso dizer que vai curar o câncer que uma pessoa tem, tá? Porém, uma pessoa... E isso não foi a pessoa que eu atendi, não. Isso foi uma amiga minha. Que ela fez, inclusive, uma das formações que eu fiz. Ela não conseguia engravidar. Gente, os médicos já tinham desenganado. A gente sabe que acontece isso. Mas ela estava infértil. E ela fez a constelação. Ela disse que já tinha tido um aborto. Ela foi para essa constelação com a entrega total, assim. E depois da constelação, pouco tempo depois, ela engravidou. Ela atribui a constelação. Eu atribuo mais a um milagre. Mas como é que eu vou dizer que essa pessoa não teve através da constelação? É ela quem fez, é ela quem tá ali. Seria responsabilidade minha chegar e dizer que foi, né, a constelação quem deu essa cura dessa infertilidade. Não posso dizer. Eu chamo de milagre, eu chamo de Deus. Cada um que chame. A técnica, ela não preconiza isso, tá, gente? Então, pode acontecer? Pode. Agora, minimizar sintomas, sim, com certeza. De transtornos, inclusive. Autismo, ele pode dar uma qualidade melhor de vida àquela criança que teve o TEA, né, o transtorno, que tem, né? Então, é possível que seja feito isso, tá, gente? Porque nos traz energias boas, né? Exatamente. E energia é o que vai movendo todo mundo, né? Quando a gente fala assim, um exemplo bem básico. Quando chega alguém na sua casa que você recebe ali e a sua energia não é tão boa. Aquela pessoa sai e você fica cansado. Já aconteceu isso com vocês, gente? Já aconteceu isso comigo. Bem como do outro lado. Chega uma pessoa e ela tem uma energia tão boa ali e você fica super feliz. Porque aquela pessoa trouxe. Quando você conta, eu sempre digo assim, olha, gente, quando vocês tiverem um projeto, infelizmente a gente tem que lidar dessa forma. Um projeto grande, de vida, de profissional, não sai contando pra todo mundo. A gente nunca sabe quem está ouvindo, a gente nunca sabe a energia de todo mundo que está ouvindo. Entende? Espera concretizar para que você faça. Essa é a minha visão, tá? A minha visão energética. É a minha visão e tá dando certo. Tá dando super certo pra mim, certo pra outras pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm me falar sobre algo que conseguiram, sobre a prosperidade. E esses depoimentos que eu recebo, meu Deus do céu. Alguns eu posto, outros eu não posto, alguns eu reposto. A minha alegria e energia que eu coloco ali, ou pessoas que não constelaram comigo, mas
tiveram confiança de me dar alguma informação, que na vida delas foi muito boa. Pra mim, eu jogo toda a energia maravilhosa em cima daquela pessoa, entende? Mas nem todo mundo é assim, a gente sabe que infelizmente não é. Por isso que é indicado que pessoas não falem sobre projetos grandes de vida, sobre bebês, sobre concursos ou algo do tipo, pra todo mundo, né? Então, dá pra constelar a cura da ansiedade, da infertilidade. Da infertilidade eu já falei. E da ansiedade. Sim, são sintomas. A gente constela a pessoa, né? E eu posso dizer que é muito interessante. Eu tive um processo de catarse. Nesse processo de catarse que eu tive, foi exatamente, foi na minha formação. E eu constelei a ansiedade. Eu vivi muito ansiosa. E eu passei uma semana. Na constelação a gente viu que eu tinha que estar próximo à minha mãe. Pra você ver, ó, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe. Maravilhoso, sempre foi, nunca tive questões, problemas grandes com ela, mas a gente sempre tem questões com a mãe, que às vezes a gente nem conhece, a gente desconhece. E na constelação, uma das atividades que me foi passada foi esteja próximo à sua mãe. De preferência, dance. Bota uma música e dança com ela. E eu quero reiterar aqui que quando a gente fala sobre constelar sintomas, sempre são relações. Relação com seu pai, relação com a mãe, relação com a doença, relação com o dinheiro, relação com o trabalho. Sempre são relações que a constelação lida. Então, a minha relação com a ansiedade era uma e eu constelei. Porém, eu sempre falo que sintomas, transtornos, doenças, seja o que for, você deve fazer a constelação, mas não abandonar se você precisar de um acompanhamento psicoterápico, se você precisar de um acompanhamento medicamentoso. Então, se você está tratando uma depressão, por exemplo, não abandone o seu psiquiatra, não abandone o seu psicólogo. É um trabalho em conjunto. Por quê? Porque ali quando você faz a constelação e você entende que você está sendo depressiva porque você está você está no lugar do seu irmãozinho que foi abortado, que veio antes de você nem sabia ou você sabia, você está naquele lugar, você passa a olhar para aquela criança que você não via, entende que o seu lugar não é mais ali, é um exemplo, tá, gente? Entende que o seu lugar não é mais ali, vai pro seu lugar de irmão, de segundo irmão e não de primeiro ou de terceiro, enfim, sai daquele lugar do seu irmãozinho que foi abortado e você, quando você dá esse olhar, aí sim, a sua visão na psicoterapia vai ser outra. A sua visão com os fármacos vai ser outra. Porque a energia foi mexida ali. Agora, não abandona. Vai deixando que o tempo vai fazendo essa cura. Se precisar em algum outro momento, volta. Mas não abandona. A gente trabalha em conjunto, entendeu? E aqui, mais uma vez, eu reitero, eu gosto de falar muito isso nas minhas lives. Constelação e psicoterapia não tem absolutamente nada a ver. São questões totalmente distintas. O meu Instagram, eu trabalho com a constelação familiar, de forma que eu ainda não posso trabalhar com a psicoterapia, porque eu não me formei ainda. Então, eu não tenho essa capacidade ainda, devido à titulação, tá, gente? Quando eu tiver, eu vou continuar trabalhando aqui com vocês com expansão da consciência. Então, você escolhe se quer uma psicoterapia ou se quer uma constelação familiar. São coisas distintas. A psicoterapia, não a psicanálise, tá? Que é diferente. Mas a psicoterapia é ciência. A constelação, existe muita contestação, mas não é tida ainda. É tida como uma técnica energética. E mesmo que as duas fossem ciências, tá? A gente lida de forma separada. Eu não vou lidar nunca de forma conjunta. Fazer uma sessão de psicoterapia e usar uma constelação ali no meio. Eu sei que infelizmente existem pessoas que fazem, não é legal. Então, são distintas, tá, gente? A psicoterapia é uma coisa, a constelação é outra. Até porque na psicoterapia você leva mais o que está no seu consciente, né? Pelo menos em algumas abordagens. Você vai levando. Na constelação não, você não sabe o que vai ver. Você chega ali e não sabe o que vai ver. Então, tá, gente? Coisas distintas. E tem mais aqui uma pergunta que eu achei bem legal, eu coloquei aqui. Dá pra fazer... a pessoa tá dizendo, dá pra fazer pra obesidade, ou seja, dá pra fazer a constelação, né? Não aguento mais ser assim. Então, gente, muito interessante. Dá pra fazer sim constelação pra obesidade, porque você não consegue mais, você luta contra a balança, você não consegue mais. Gente, quem é obeso, ele não é obeso simplesmente porque quer, não. Quando ele tá gordinho, sabe que tá comendo muito, ele pode, se ele já é um pouco mais evoluído, ele dizer, epa, peraí, vou ver aqui, o que tá acontecendo? É uma ansiedade, é um distúrbio, é alguma coisa, ele vai tentando entender. Porém, existe o obeso, existe a pessoa que está ficando gordinha ou que nunca era. Muitos fatos acontece isso. Aí fala assim, porque eu casei. Então, depois que eu casei, acabou a gente pedindo mais lanche. Existe esse fato? Existe. São fatos pontuais. Porém, você pode sim constelar a obesidade
E existe um fato muito interessante de uma pessoa que constelou a obesidade. E a gente viu, sabe o que era? Olha só a situação. Ela não estava tendo uma relação boa no casamento dela. Ela viu constelar a obesidade, não foi o casamento não. Mas ela não estava tendo uma situação boa no casamento. E ela queria ser vista. E as pessoas que ocupam um espaço maior, elas são mais vistas. Não tem como. Isso é visão. E a gente percebeu que era essa relação dela com o marido dela querer ser mais vista por ele, que fazia com que ela ficasse mais gordinha sempre. E a gente fez essa constelação, viu essa questão do marido dela, e aí tudo vai fluindo. Um outro fato muito interessante que acontece bastante é mulheres que engravidam, e quando a mulher engravida, ela naturalmente engorda, e mesmo que ela engorde pouco, a barriga dela vai crescer e ela vai ocupar um espaço maior. Muitos maridos, neste momento, a tratam de forma mais carinhosa, né? E aí, quando ela tem o bebê, depois ela não consegue voltar pro peso. Mas, nossa, eu era magrinha, não consegui voltar pro peso. Muitas das vezes é porque, de fato, é difícil. E, às vezes, é uma vida mais corrida, tá com o bebê, não tem como fazer dieta, enfim. E muito interessante que, em muitos casos, as mulheres ficam... Minha irmã chegou, minha irmã linda. Beijo. Muitas mulheres, elas continuam com esse peso mais elevado. Por quê? Porque, naquele momento, ela estava sendo muito bem tratada pelo marido. Então, de forma inconsciente, ela mantém o peso. Porque na forma inconsciente dela, ela continua cheinha. Então, ela continua sendo vista. Quando ela estava com barrigão, ela não estava mais cheinha. E o marido dela estava a tratando daquela forma. Entende? E aí, na constelação, é capaz de entender isso. E vai transformando a relação que ela tem com o marido dela e ela passa a perder peso. Teve outro caso muito interessante. Nossa, esse não foi meu. Esse foi na segunda formação que eu fiz, em que a menina era obesa, ela não conseguia perder peso de jeito nenhum. Eu não lembro exatamente o caso agora. Mas o pai dela tinha casado novamente, né, com uma mulher que era mais nova, bem mais nova. Essa mulher era muito bonita. E ela falou algumas frases pra essa enteada dela, que fez com que ela simplesmente travou. Ela travou. Só que ela foi pra constelação pra constelar a obesidade. Ela não entendia. E chegou nessa madrasta, vamos dizer assim, né? Na esposa do pai. Então, gente, olha como é interessante. É muito legal esse tema, a obesidade. É muito interessante mesmo. Então, gente, foram essas perguntas. Nossa, 9h17. Olha só, eu que disse que ia passar 40 minutos aqui. Foram essas as perguntas, gente. Vocês fiquem à vontade pra colocar mais perguntas na caixinha sempre que eu abrir. Vou colocar o link aqui da constelação em grupo. Para o mês de maio, quem se interessar em participar, em ser representante ou em abrir uma constelação. Tem que ver se tem vaga ainda para abrir constelação. Mas se não tiver, fica pro próximo mês, já fica lá o temazinho de sua vaga. Então é isso, gente. Eu estou aqui disponível sempre para conversar com vocês sobre o que vocês quiserem. Aqui no direct, no link que tem na minha bio. Quem quiser levar energia feminina, também tem um mini curso meu lá na bio. Quem quiser participar da constelação em grupo, coloca lá, também tem um link na bio para você colocar o seu nome. E é isso, gente. Boa noite para todos vocês. Deus abençoe. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Muito grata por todos vocês aqui hoje, tá? Vou deixar gravada a live. Coloca lá, quero cartinha. Coloca um comentário para na próxima live eu tirar a cartinha. Hoje não dá pelo tempo, ó, gente. Cartinhas que eu adoro tirar. O @RDC aqui, todas as vezes o nome dele tá aqui. Todas. Porque eu sempre vou pegando o nome de quem colocou. Todas as vezes. Aí, ó, ele apareceu. Todas as vezes, meu querido, o seu nome está aqui pra eu tirar a cartinha. Justamente hoje, que eu não me programei pra tirar, você está presente. Olha só. Mas, minha gente, porque ele sempre está lá comentando. Mas eu não acho justo, não. Eu vou tirar a cartinha pra você. Eu não tenho condições, eu não posso ir embora dessa live que você apareceu e todas as vezes você está sem tirar essa cartinha. As outras pessoas eu vou tirar todas elas na próxima. E quem colocar, tá, gente? Coloca lá o nome. Eu vou tirar agora a cartinha pra você. Porque não tem condições, não, de eu não tirar essa cartinha pra você, não. É um equilíbrio de troca que eu não posso deixar de fazer. Então, gente, eu vou explicar pra vocês. Isso aqui não é baralho, são cartas sistêmicas, tá? Eu vou colocar aqui, eu gosto de fazer isso em algumas lives minhas, pra quem coloca o nome lá dizendo que quer. Às vezes eu tiro pra outras pessoas que estão aqui também. Não tem sequência. Então, são cartas, isso aqui não é uma constelação, isso é um movimento sistêmico que eu estou fazendo e vou fazer pra ele agora,
Porque ele sempre, sempre, sempre coloca. Eu sempre chamo o nome dele aqui, ele nunca está presente. Então, gente, assim, é muito genuíno isso, sabe? Não tem como eu sair daqui sem tirar a cartinha dele, não. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra você, tá? Uma cartinha e outra cartinha aqui. Vou pegar um elemento pra colocar a sua energia na 1, que eu vou chamar essa aqui de 1, e essa aqui de 2. Você olha e escolhe qual delas você quer, tá bom? Vou colocar aqui na 1, tá? Nossa senhora, essas cartinhas são maravilhosas. Você fica, você mentaliza, você vai entendendo. Às vezes eu tenho... Vou colocar aqui na 2. Às vezes eu tenho a vontade, eu vou sentindo e vou colocando mais um elemento junto. Às vezes eu vou colocando a pessoa, a representação dos bonequinhos entre uma carta e outra, porque a energia me faz colocar. Às vezes eu coloco 3 cartinhas e é a pessoa quem vai dizer, tá? Essa cartinha aqui é pra ele, só pra ele. Ele escolheu a 2, a cartinha dele é essa daqui. Eu pego a cartinha 1, nem olho, e tiro a energia dele daqui. Se eu for fazer outra, no caso, né? Eu tiro a energia dele e já pego um outro bonequinho pra colocar outra energia, tá? Eu vou colocar aqui, vou mostrar agora aqui pra ele a cartinha. Agradeço a você por tudo. Olha, essa frase é muito, muito forte. Não sei exatamente o que está acontecendo na sua vida. Não sei a gratidão que você tem, por quem você tem. Enfim, mas você vai saber, você sabe. Tá? Então vai vendo aí. Algumas cartinhas que tem um conteúdo eu vou explicando mais. Eu sou mulher, você pensou que era homem, meu nome é... Oh, meu bem, desculpa, é José, eu achei que era José, aí o L era o sobrenome e tudo, perdão, querida, perdão, Joselda, perdão, tá? Olha, gente, eu não vou tirar a mais pessoas pelo adiantado da hora mesmo, eu tirei certinho, ó, eu tirei com ele porque, assim, ele é uma pessoa que interage muito comigo, é uma pessoa que seria impossível não tirar, até porque em todas as lives eu chamei o nome dele. Todas, quando eu comecei a tirar cartinha, porque ele sempre deixa. Então eu vou deixar essa live gravada. Você que quer que eu tire cartinha, ou que eu chame na próxima live, que eu tô com um projeto pra chamar pessoas que queiram fazer Não é constelação, tá, gente? Não é atendimento. Mas fazer um momento aqui pra conversar sobre o assunto, pra ajudar aquela pessoa e pra ajudar outras pessoas também. Então, coloca lá, tá, meu bem? Eu vou já postar agora e você coloca, eu quero cartinha, ou fala qualquer situação que aconteceu aqui, enfim, que você gostou. Porque esse equilíbrio de troca, é isso que me move, é isso que me faz fazer essas lives, que eu fico muito, muito, muito feliz sempre que eu faço aqui pra vocês. Então é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima aqui na live. Mas eu estou no Instagram sempre, tá, gente? Beijo!